Mas é comum, agora sim. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos nossos encontros teológicos. Nós começamos hoje o primeiro dia, a temática do nosso encontro teológico é sobre o jubileu. Hoje a gente vai ter assessoria do professor Rodrigo Marques, que vai nos falar de maneira geral sobre a questão do sínodo. Ele faz parte também da comissão diocesana do sínodo, então é bom que uma pessoa que esteja enfronhada aí na comissão aqui da Diocese, poder falar com mais propriedade sobre essa questão. Então, no nosso primeiro dia, a gente vai ter o prazer de ter o Rodrigo aqui conosco. Rodrigo é coordenador da catequese diocesana e também professor do Núcleo de Formação de Catequista e também nos ajuda aqui, né, Rodrigo? E nosso companheiro aqui faz parte do nosso corpo docente aqui do Centro Diocesano de Formação do Laicato, dá algumas disciplinas aqui para a gente, e está nessa caminhada conosco de formação na Diocese. Para amanhã, nós teremos o padre Cássio Murilo, que vai falar especificamente da questão bíblica, do significado do jubileu, né, o significado bíblico. E depois, na quarta-feira, a gente vai ter a professora Dulaine, que também é coordenadora do Núcleo de Fé, Política e Cidadania, e professora nossa aqui do centro também, que vai falar sobre a esperança, né? Porque, afinal de contas, o jubileu, somos peregrinos de esperança, né? Alguns falaram não é de esperança, tá? Então, a gente agradece, todos vocês estão aqui conosco, isso faz parte da nossa grade, os encontros teológicos, esses 3 dias que a gente reforça o aprendizado, traz coisas que a igreja está trabalhando, as novidades da igreja, porque a gente que estuda teologia também tem que saber do que a igreja está propondo, né? E esse é um papel nosso de formador. Então, para começar, a melhor forma é a gente rezando. Então, eu passo a palavra para o nosso diretor. Eu sou a coordenadora pedagógica, você já me conhece, Maria Ângela, também sou professora aqui no centro, além de fazer a coordenação pedagógica. Passo a palavra para o padre Genival, nosso diretor, e que vai nos introduzir na oração. Eu ajudo ele depois na oração. Padre? Boa noite a todos, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? Para quem não conhece, o padre Genival, atualmente pároco da paróquia Santo Antônio, aqui do bairro do Anhangabaú. Já trabalhei muito na formação, muitos anos, e agora estou voltando na diretoria. E nós vamos começar, então, lendo o evangelho de hoje, que está bem propício. Achei, assim, o evangelho de hoje está bem de acordo com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós devemos vivenciar, tá bom? Então, do evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno comentário assim, rapidinho, é que é uma palavra bem propícia para nós. A barca, sabemos que é a igreja, a tempestade é o mundo, as coisas todas que vêm, e muita gente sempre tentando engolir a nossa igreja, destruir, perseguir e tantas coisas. Mas confiar que Jesus Cristo está conosco, como estava ali. Dormindo, tranquilo, quer dizer, tudo bem, estou no controle. Então que a gente possa realmente deixar a nossa Igreja Católica Apostólica Romana nas mãos de Cristo para que Ele possa coordenar a igreja. E ela seja uma igreja para todos, né? Uma igreja do Concílio Vaticano II. É isso que nós sempre divulgamos aqui. Então, eu gostaria de abrir, então, esses dias teológicos com essa palavra. O que nós queremos, todos os bispos, na verdade, que passaram pela diocese, todos os bispos, que eu já sou desde Dom Roberto, né? Desde Dom Roberto, sempre a ideia principal nas assembleias, desde a primeira, lá no comecinho, com o padre Paulo André Labrossi,
Sempre a ideia é que nós possamos seguir a Jesus Cristo, né? Caminho, verdade e vida, sendo uma igreja do Concílio Vaticano II. Isso eu acho muito importante. E levando todo mundo, lógico, principalmente o amor e a misericórdia, que é isso que o jubileu também nos traz, né? Um tempo de perdão, um tempo de misericórdia. Então, que essa palavra possa iluminar, então, esses 3 dias que nós faremos essa reflexão. Obrigada, Padre, pelas suas palavras. Realmente, essa é uma tarefa de todos nós. E aí, para a gente dar continuidade à nossa oração, eu peguei a oração do jubileu. O jubileu tem uma oração, né? Então, eu vou colocar aqui para nós essa oração do jubileu. Está entrando aí, todo mundo está vendo? Está tudo certo? Que diz assim: tá tudo certo? Todo mundo está vendo a apresentação? Legal. Sim. Obrigado, Marta e Edson, fizeram um ok para mim. Então, diz assim: o Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho e que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, vou parar aqui a apresentação. E agora, vamos combinar o seguinte: o Rodrigo tem um tempo para falar, agora é 8h12, e depois, para o final, a gente deixa uns 15, 20 minutos, ou meia hora, para a gente fazer pergunta, tá? Então, Rodrigo, palavra é vossa, eu vou de novo reforçar. Aí você acrescenta, viu, Rodrigo, na sua apresentação. Já falei, o Rodrigo é formado em teologia, ele é coordenador diocesano da catequese, professor do Núcleo de Formação de Catequese, nosso professor também aqui no centro, é alguém que trabalha muito na diocese e faz parte da comissão responsável de implementação da comemoração do sínodo do jubileu, né, do jubileu 2025, Peregrinos da Esperança na Diocese. Então, é alguém que entende desse assunto, está trabalhando, ainda eu brinquei com ele, quantas vezes você falou desse assunto, ele falou, eu já perdi a conta, porque ele vai em tudo quanto é canto para falar da questão do jubileu. Então, a palavra é sua, agradeço sua disponibilidade de estar aqui nos ajudando nesse entendimento um pouquinho mais sobre a questão do jubileu. A palavra é sua, querido, muito obrigada. Maravilha, muito obrigado pela acolhida, Maria Ângela, Padre Genival. É sempre um momento muito importante nós reunirmos a diocese para refletir sobre algo tão importante, algo que mexe tanto com as nossas vidas, né? E quero começar fazendo um pouco de memória, né? O nosso querido Papa Francisco, que deu início a esse jubileu. Ele trouxe para nós toda esta novidade, porque a cada jubileu podemos dizer que é sempre uma novidade para nós, porque é uma temática que nasce do coração do pastor, do coração do Papa. E Francisco sempre foi um homem de esperança. Que a igreja vai celebrar um jubileu a cada 25 anos, a cada 50 anos, nós já sabemos. Mas a temática, a direção, o que vai ser apontado, quem nos dá é o Papa. E tudo isso que nós estamos vivendo agora, podemos dizer que saiu do coração bondoso de Francisco, que agora cuida de nós, que agora nos guia
lá do alto, né, do céu. Acredito muito no céu para esse homem que talvez não tenha sido muito compreendido em nosso tempo, porque é difícil compreender quem está muito à frente do nosso tempo. Nós temos algumas dificuldades com isso. E é sempre assim, o olhar profético, ele causa algumas perturbações, ele vai transformando a sociedade, vai mudando os pensamentos, os paradigmas, e nem sempre é tão fácil de aceitar, ou melhor, de engolir às vezes. Porque aponta, porque acusa e porque transforma. Então, este é o pensamento de Francisco para esse jubileu. Um jubileu pautado na esperança. E nós continuamos agora com o Papa Leão, com uma linguagem próxima, parecida, de continuidade. Até meus alunos que neste semestre tiveram eclesiologia, nossa última aula foi falando um pouquinho sobre a hermenêutica da continuidade, né? Tudo aquilo que Bento XVI nos trouxe, mostrando que os papas pré-conciliares e os papas depois do concílio têm uma mesma linha de pensamento. Não existe essa interrupção. E pela primeira vez eu pude acrescentar já Leão, com suas homilias tão claras, tão bonitas, né? Os alunos estão acostumados a ouvir minha musiquinha quando eu vou falar dele, né? Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você. Eu trago Caetano para cantar um pouquinho pra gente aqui. Para desentristecer, leãozinho. Eu deixo um pouquinho de fundo para nós essa música. O Padre Genival, sem nós combinarmos, ele trouxe um pensamento que quero falar sobre o Papa Leão conversando sobre o jubileu, que é justamente o Vaticano II. Então eu peguei a homilia do Papa Leão XIV na vigília de Pentecostes. Na vigília de Pentecostes ele fez o jubileu com os movimentos eclesiais e associações e novas comunidades. E eu destaquei um parágrafo que ele diz assim, 2 parágrafos na verdade. Porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Sentimos aqui o perfume do crisma, com o qual a nossa fronte também foi marcada. O batismo e a confirmação, queridos irmãos e irmãs, uniram-se-nos à missão transformadora de Jesus ao reino de Deus. Assim, como o amor torna familiar o perfume de uma pessoa querida, reconhecemos nesta noite o perfume de Cristo uns nos outros. É um mistério que nos maravilha e nos faz pensar. No Pentecostes, Maria, os apóstolos, as discípulas e discípulos que estavam com eles investidos de um espírito de unidade, que enraizou para sempre as suas diversidades no único Senhor Jesus Cristo. Não muitas missões, mas uma única missão. Não introvertidos e conflituosos, mas extrovertidos e luminosos. Esta praça de São Pedro, que é como abraço aberto e acolhedor, expressa de modo magnífico a comunhão da Igreja, vivida por cada um de vós nas diversas experiências associativas e comunitárias, muitas das quais representam os frutos do Concílio Vaticano II. Olha que beleza! Dentro deste espírito jubilar que nós estamos vivendo, o que nos une é o mesmo perfume que nós temos, o perfume do Cristo, do qual nossa fronte foi revestida no dia do nosso crisma, banhado, né, neste óleo perfumado. E o Pentecostes, ele nos coloca não em diversas missões,
mas na única missão evangelizadora da igreja. Na única. Mas é uma experiência da qual nós não podemos viver se não estivermos ligados ao Concílio Vaticano II. Não existe essa ruptura na igreja. Não existe esta ruptura. Ah, eu sou de antes, eu sou de depois, eu sou de daqui a pouco. Não. Nós somos uma única igreja. Que agora, dentro deste espírito de uma vivência jubilar, nós estamos vivendo um tempo de esperança. Pode parecer contraditório dizer que estamos em um tempo de esperança, onde nós vemos uma guerra na Rússia e na Ucrânia que não acaba, onde nós vemos países tentando se armar, outros atacando. Não vou entrar no mérito do que é bom, do que é errado, que não é essa a nossa intenção, mas em um mundo que está, parece que em algumas partes, sem esperança. Algumas pessoas estão sem esperança. Imagine você estar em um ambiente no qual você não sabe se pode vir uma bomba a qualquer momento. Ou trazendo para as nossas realidades mais próximas a pobreza, a indiferença, o preconceito, tudo aquilo que vai tirando a esperança das pessoas. Então nós, como verdadeiros crismados que somos aqueles que precisam levar este perfume do Cristo, mas um perfume de esperança. De uma esperança que não passa, porque é Cristo. Como nos diz Coríntios, capítulo 13, essa esperança um dia findará, mas somente no momento que nós estivermos ao lado daquele que é tudo que é a esperança, que é nosso Senhor. Então, neste pensamento, trago que Papa Leão continua o legado de Francisco para continuarmos conversando sobre esperança. E como é necessário, meus irmãos, falarmos de esperança. Estes dias conversávamos, né? Maria Ângela, quando disse no trabalho que tenho também à frente da coordenação diocesana de catequese, estes dias nós nos reunimos, o coordenador diocesano da catequese, que eu estava lá, dos jovens, da pastoral da criança e da pastoral familiar. Justamente porque nós temos em nossa diocese um grande número de crianças neurodivergentes procurando a catequese, jovens procurando os grupos de jovens, na pastoral da criança, diversas crianças com diversas síndromes ou neurodivergências, e nós ainda não sabemos como trabalhar com elas. Então, o Padre Antônio, que é coordenador da ação evangelizadora, organizando uma equipe para poder estudar e pensar como nós vamos receber. Por quê? Porque eles precisam de esperança. Eles precisam ser acolhidos para terem esperança. Eles precisam ser acolhidos para terem uma direção. Então, veja, a igreja em Jundiaí, ela não tem parado. Ela tem buscado. Conheço bastante a realidade de muitas e muitas dioceses do nosso Brasil, por conta dos nossos encontros estaduais, nacionais, ou só da SU1, de catequese, e vejo o quanto nossa diocese tem avançado em muitos assuntos que dão esperança. Temos nossos problemas? Temos nossas dificuldades? Claro, é impossível não vivermos sem. Mas garanto para vocês, meus irmãos, temos andado muito. Até agora, até na próxima semana, estarei no sulão de catequese, que nós chamamos, né, que é o encontro da SU1.
E vamos debater justamente esses avanços, essas questões que precisam ser levadas em conta, essa esperança a todos. Então, veja, são algumas ações da nossa diocese. Mas queria também, trazendo nesse primeiro momento, esta ligação, este elo entre Papa Francisco e Papa Leão, falando desta continuidade, da esperança desse jubileu. Mas quero recordar para vocês um pouquinho algumas questões do jubileu, para que a gente não se esqueça, né? O que é, o significado, de uma forma breve, mas para que a gente possa fazer um pouco de memória e recordar o que é. Nós vamos ter um aprofundamento bíblico, né? Nesta nossa semana teológica, então não vou invadir essa temática, mas apenas dizer, o jubileu ela tem suas raízes lá no Antigo Testamento, lá no Levítico 25, onde era celebrada a cada 50 anos como um tempo de libertação, perdão das dívidas, uma restauração da justiça social. Então é algo que já trazia para nós o Antigo Testamento. O significado espiritual de parar para fazer um jubileu, ele é um convite à conversão, à reconciliação com Deus e ao próximo e a renovar a esperança. O jubileu, ele não pode passar por nós sem que haja uma conversão. Ele não pode ser algo apenas assim, olha, vamos cumprir o que a Santa Sé está nos pedindo através do Papa e fazemos como muitas vezes as coisas são feitas nas empresas, né? Ah, chegou a carta do chefe, vamos implementar isso porque tem que fazer. Não. Ela tem que nos levar a uma conversão. Ela tem que ter uma mudança em nós. Eu preciso olhar para um tempo que eu vivi este jubileu e dizer assim, olha, houve uma mudança. Houve uma mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de algo simples, mas que foi transformador em minha vida, de um outro momento, o ano de São José. Eu não tinha uma devoção a São José. Conhecia pouco. O básico. E quando nós tivemos o ano dedicado a São José, eu pude ler alguns livros, aprofundar e brincar, né? Eu tenho minha santa de devoção há muitos e muitos anos, que é Santa Edith Stein, né? Santa Teresa Benedita da Cruz. E eu sempre nas minhas orações eu digo, Santa Teresa, olha, agora temos uma boa companhia nas nossas orações, porque é São José, porque também está comigo aqui na devoção. Então, esses momentos que a igreja nos propõe precisam transformar. A nossa liturgia, a nossa catequese, as nossas pastorais, a pastoral da acolhida, a pastoral do menor, da criança, os ministros da Sagrada Eucaristia, enfim, todos que estão aqui precisam levar este sentido de esperança para as suas pastorais, mas um significado espiritual. Significado espiritual. Isso se transforma também, ou melhor, isso traz reflexos para o nosso crescimento espiritual. Uma comparação que posso fazer para deixar claro para vocês é assim. Pensem na festa do padroeiro da sua comunidade. Eu estou aqui no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Então, 22 de maio para nós é a grande festança, né? Mas que nós preparamos com uma belíssima novena. Ao final da novena, e cada um pense na sua festa do seu padroeiro, normalmente a gente faz um balanço, né? Quantos pastéis foram vendidos, quantos lanches de pernil que nós temos aqui, vocês precisam conhecer no nosso santuário, quantas mini pizzas, faz um balanço no final. Mas às vezes nós deixamos de fazer um balanço espiritual daquilo que transformou.
Quais foram as ações concretas de mudança na minha vida na última festa do padroeiro da comunidade? O Padre Márcio Felipe, ele usa uma expressão que eu acho tão bonita e para mim faz muito sentido. Um grande retiro espiritual é a nossa preparação para a festa do padroeiro. O que ela trouxe? O que ela trouxe de esperança neste ano, já que a temática foi até esta? Então é importante a gente sempre refletir. Não é apenas uma ordem do Papa, mas é algo que precisa transformar a nossa vida. Para a Igreja Católica, o ano jubilar é um tempo de graça, né? E ele é marcado pela abertura da Porta Santa, por indulgências e por renovação da fé. Vocês se lembram? Nós tivemos, né, um grande jubileu no ano 2000, proclamado por São João Paulo II, né? Este jubileu marcou os 2000 anos do nascimento de Cristo, né? Teve diversas peregrinações, gestos simbólicos, pedido de perdão pelos pecados cometidos na história pela Igreja, né? Pelo povo da Igreja, a promoção do diálogo interreligioso, tão batido esses dias, que tem falado muito, né? Gente, nós estamos em um mundo que nós precisamos ter diálogo. O Concílio Vaticano II nos ensinou isto. O ecumenismo, o diálogo interreligioso, pontos importantes para trazer esperança para o mundo. Conversava esses dias com uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de compreender estas questões no catecismo da Igreja Católica, por exemplo, com relação ao ecumenismo, ou com relação ao diálogo interreligioso. Eu dizia para ele, por exemplo, um detalhe de esperança na guerra da Ucrânia. Sabe o que acontece entre as comunidades católicas e muçulmanas na guerra na Ucrânia? Se eu acolho em um bunker uma família, eu sou católico, acolho no bunker, num lugar de proteção, uma família muçulmana, eu faço de tudo para levar esta família até o bunker da sua comunidade muçulmana. E eles fazem o mesmo. Trazem os católicos para o bunker da comunidade católica. Para quê? Para o consolo espiritual dentro da guerra. Imagina se não existisse esse diálogo interreligioso. Olha que bonito. Irmãos com uma fé tão diferente, se ajudando dentro de uma guerra para dar o mínimo de esperança dentro daquele ambiente. Para dar o mínimo de esperança em um povo em guerra. E se nós tivéssemos com um olhar assim, olha, eu não falo com muçulmano, eu sou católico, eu não quero nem conversa com esse povo. Essas pessoas não teriam acesso a este acolhimento. Olha que interessante que é. Às vezes é muito confortável do sofá da nossa sala, com o seu belíssimo smartphone na mão, um copo de café bem quente, dizer que é contra. Mas quem está vivendo os horrores de uma guerra percebe como é importante, por exemplo, este diálogo interreligioso. É importante a gente ter estes pontos, pensarmos sobre isso. Este foi um exemplo. Tivemos um outro jubileu, meus irmãos, muito bonito. O jubileu extraordinário da misericórdia, convocado já por Papa Francisco. Foi um jubileu que destacou a importância da misericórdia na vida cristã. Antes da abertura oficial, o Papa antecipou o início do jubileu ao abrir a Porta Santa na Catedral de Notre Dame, na República Centro-Africana, durante uma viagem apostólica que ele fez lá, mostrando justamente essa proximidade da Igreja com regiões em conflito, tempos duros. Então, se nós vimos um pouco a palavra jubileu, o que significa, agora vamos ver um pouquinho o que significa ser peregrino. No sentido cristão, peregrinos são aqueles que estão em uma jornada espiritual, rumo à vida eterna com Deus. Uma palavra que vem do latim peregrinos, que significa
viajante ou estrangeiro. E o cristão é visto como um peregrino neste mundo, caminhando com fé em direção à pátria celeste. A famosíssima carta a Dioneto nos mostra muito bem isso. O quanto nós somos peregrinos aqui, né? Esse trecho que eu separei aqui nos slides me emociona muito, quando diz: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem pelos costumes. Habitam pátrias próprias, mas como estrangeiros. Participam de tudo, como cidadãos, e suportam tudo como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. É o ser peregrino. É o saber que nós não somos daqui, mas que nosso lugar, nossa pátria definitiva, é o céu. Mas que nós podemos fazer daqui, deste lugar que nós estamos, um pouco melhor. Um pouco mais de justiça, mais dignidade aos pobres, ter este olhar voltado para eles, aqueles que, de certa forma, são colocadas à margem da sociedade. Nós podemos, como cristãos, melhorar um pouco isso, esta experiência. Se nós vimos o que é um jubileu, um pouco do sentido, o que é a palavra peregrino, vou apenas brevemente falar um pouquinho da esperança como virtude teologal, já que teremos uma aula completa sobre essa temática, mas só para a gente fechar este nosso pensamento, apenas uma breve pincelada. Então, a esperança, como definição teológica, ela é uma das 3 virtudes teologais, né, junto com a fé e a caridade. Ela nos orienta para a felicidade eterna e nos sustenta nas dificuldades. Olha que bonito. Então ela nos dá uma orientação para a felicidade. O que é orientar? Dar um norte, dar uma direção, apontar um caminho. É isso que ela nos mostra. Mas, ao mesmo tempo, ela também sustenta nos momentos pesados. Naqueles momentos que nós olhamos e falamos, meu Deus, o que fazer aqui? Aqueles momentos na vida, do qual, às vezes, envolvidos em nossas pastorais, nossos irmãos pouco ficam sabendo. As crises dentro da família, as dificuldades com um filho ou uma filha, as dificuldades financeiras, o contar as moedinhas e estar sorrindo na pastoral da acolhida mesmo assim, um desemprego, uma doença. E como nós ficamos, né, em meio a essas doenças, né? Partilhando com vocês uma experiência breve, mas que gostaria de partilhar, quando a doença entra na família, né? É um sentimento que nós não sabemos, às vezes, muito bem como lidar, mas é a esperança que nos sustenta. Recentemente, minha mãe teve um diagnóstico, né, que a gente não gosta de ouvir, né, aquela doença que a gente não gosta, mas que muitos, talvez aqui, já enfrentaram ou tem alguém na família que enfrentou, que é o câncer. No dia 9 de julho agora, ela fará uma cirurgia para a retirada dos pontos onde tem a doença e começará uma radioterapia. 73 anos, a gente fica extremamente apreensivo, extremamente coração apertado, ainda mais um pouquinho pela distância. Minha mãe mora em Córrego do Bom Jesus, ou para quem é mineiro, no Corgo, que é o nome extraoficial da cidade. Então a gente vai colocar a esperança onde? Somente na medicina? Vamos confiar na medicina.
uns confiaram nos médicos, na cirurgia, no tratamento posterior, que é um tratamento complicado, mas a nossa esperança também está em Deus. A esperança também está nele. Porque é uma virtude teologal que nos sustenta nas dificuldades. Essa é a hora da sustentação. Como filho, ampará-la, acolhê-la, dar ânimo, apontar caminhos, rezar, agir, ajudar naquilo que for possível por conta da distância. Mas é ter essa esperança, não perder. Santo Tomás de Aquino nos diz: a esperança é uma virtude infusa por Deus, pela qual desejamos a vida eterna e confiamos na ajuda divina para alcançá-la. Olha como nós somos às vezes limitados, né, dentro dessa esperança. Nós queremos muitas vezes, nós não sabemos nem o que nós queremos. Então a esperança nos ajuda a querer o céu, e esta mesma esperança nós confiamos para que nós possamos alcançar o céu. E Santo Agostinho, que nós ouviremos muito agora durante o Pontificado de Leão, porque é um agostiniano e sempre se citará, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Olha que profundo. É o nosso papel profético dentro deste jubileu. Olhar aquilo que não está bem, olhar aquilo que não está alinhado ao plano de Deus e ficar indignado. O cristão não é aquele cabecinha 5 para meio-dia do altar, né? Cabecinha torta, que não faz nada, que não se movimenta, que não fica indignado com as coisas. Não, o cristão fica indignado. Mas precisa ter o segundo passo, que não é ser um eterno reclamão, mas é alguém que tem coragem de mudar as coisas. Olha que bonito que é a esperança. Ficamos indignados, sim, mas temos coragem de mudá-las. Porque só ficar indignado e não ter coragem também, a gente passa a ser aquela pessoa que todo mundo foge, né? Você pergunta para a pessoa, tá tudo bem? Aí ela começa a descarregar que não está tudo bem. Você se arrepende de ter feito essa pergunta, né? Então é importantíssimo isso. Indignação, mas coragem de mudar. Então, o jubileu da esperança na atualidade, nós estamos em um mundo marcado por crises, incertezas, uma secularização das coisas que são de Deus, relativismo, né? Muita coisa, tudo pode. Então, o Jubileu da Esperança é um convite a reacender a confiança em Deus, que é o fundamento da verdadeira esperança. Bento XVI, em sua encíclica que fala justamente sobre a esperança, ele dizia que a esperança cristã é uma força transformadora que nos liberta do desespero e nos conduz à plenitude de Cristo. Ela tira cada um de nós deste desespero. E a maravilhosa Santa Edith Stein, ela nos diz que a esperança para ela está intimamente ligada à cruz. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança nos une ao sacrifício redentor de Cristo. A esperança não nos tira da cruz, meus irmãos, mas faz com que a gente possa ter uma visão de olhar para a cruz, passar por ela, viver, mas com esperança. Com esperança. Então o jubileu é justamente isso. E na nossa diocese,
né, nós já tivemos, né, desde a abertura do jubileu, né, nós tivemos, né, uma belíssima abertura do jubileu. Começamos com uma caminhada lá do Mosteiro São Bento até a Catedral. Foi o início da nossa caminhada. E eu trouxe para nós, só para refletirmos um pouco, um pedacinho da homilia de Dom Arnaldo nesse dia, que ela nos orienta um pouco para conversarmos um pouco mais sobre as ações da nossa diocese, já passando para um segundo momento, depois da fundamentação do que é jubileu. Agora vamos ver um pouco as ações da nossa diocese. Então, nada melhor do que começarmos com aquilo que nos orienta o nosso pastor. Então, Dom Arnaldo nos diz, ele começa: cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas em nosso favor. Deus manifestou a sua justiça e salvação para nós, que somos o seu povo. Alegrai-vos, portanto, no Senhor, pois seu amor para conosco é sempre fiel. Aclamai a Deus com cantos de júbilo e alegria. Escutai atentos o soar da trombeta, que convoca toda a igreja a viver um tempo novo, um ano da graça e salvação. Peregrinos de esperança. Com estas palavras inspiradas no Salmo 98, venho solenemente anunciar a abertura do ano jubilar em nossa querida e amada Diocese de Jundiaí. Irmãos e irmãs, este é o jubileu, este é o tempo de esperança. Abramos as portas dos nossos corações para acolher esse novo ano. Tempo oportuno de alegre conversão e renovado alento em nossa caminhada espiritual. Não permaneçamos parados, cedendo à tentação do desânimo e do pessimismo, como que desorientados pelas trevas que buscam se impor ao mundo em nossos dias. Antes, caminhemos como peregrinos de esperança, na luz e na paz do Senhor. Olha que bonito o convite de Dom Arnaldo para a nossa caminhada na diocese como peregrinos de esperança. Como peregrinos que reconhecem a necessidade de estar com o Senhor, porque muitas vezes as coisas do nosso tempo acabam realmente nos desanimando. As brigas, os conflitos, as diferenças. Estes dias, meus irmãos, eu tenho refletido muito sobre as divisões que às vezes querem trazer para dentro da igreja. Eu sou de um lado, eu sou de outro. E logo no início, né, no primeiro momento que eu falava da homilia do Papa Leão, dizia que estamos todos nós sob o mesmo perfume de Cristo e temos uma única missão. Eu não posso deixar de falar sobre isso, que muitos acabaram vendo nas redes sociais, uma briga com relação ao catecismo da Igreja Católica, apontando que o catecismo tem erros, a ousadia de lançar um livro com os erros do catecismo da Igreja Católica. E aí eu tive até o prazer de sair no site de uma instituição, que não vou citar o nome para não dar ibope a eles, como herege. Saiu meu olho com uma tarja assim de herege, porque eu ensino com o catecismo da Igreja Católica. E também porque eu dei uma resposta que eles acabaram, acho, não atravessando muito, né? Eles lançaram este livro e colocaram lá os erros do catecismo. Ele tem até como quem faz o prefácio é um cardeal que está excomungado da igreja, cardeal Viganò, e eles colocavam os erros. E aí eles vieram me corrigir, né, numa mensagem que eu não deveria mais usar
o catecismo, deveria usar o catecismo de Trento, de São Pio X, que são bons, estão lá, uma boa leitura, não tem problema nenhum, mas não é do nosso tempo. A igreja, ela vive os seus tempos. E eu disse para eles em uma resposta, disse assim: meus queridos, em 1986, São João Paulo II, São, com letras maiúsculas, encomendou ao maior teólogo do século XX, cardeal Joseph Ratzinger, que elaborasse o catecismo. De 86 a 92, ele teve esse trabalho com uma comissão. Elaborou o catecismo, estudou, rezou, como era de praxe de um homem espiritual. São João Paulo II leu, aprovou, promulgou, lançou uma carta na qual ele orientava bispos, padres, diáconos e fiéis leigos que a partir de então estudassem o catecismo da Igreja Católica. Mas agora vocês me deixaram em dúvida. Será que eu sigo São João Paulo II e o grande cardeal Ratzinger, que veio a ser Bento XVI, ou sigo vocês dois, que nem o nome eu me lembro quem são? A quem eu sigo? E aí eu ganhei a minha tarja de herege no site deles. Precisamos ter propriedade para ficarmos indignados com as coisas do nosso tempo, mas a coragem de rebater também. Não podemos engolir essas coisas de qualquer forma. Não podemos. Porque temos responsabilidades. Eu tenho responsabilidade como docente. Eu não posso ensinar algo fora daquilo que a igreja ensina e dar esperança errada para os nossos alunos. Sou catequista também, né? Aos meus catequizandos. A esperança passa por isso, em apontarmos aquilo que é correto. Não posso criar coisas da minha cabeça e imaginar que isso é o correto. Por isso a nossa diocese para e se coloca a caminho nesse tempo de peregrinação. Para sabermos qual é a nossa direção, somos peregrinos da Nova Jerusalém, que está militando nesta terra. Então, esse pôr-se a caminho. Então, nossa diocese, ela tem alguns caminhos para serem feitos. Deixa eu parar esta apresentação para eu colocar outra, para ver se eu consigo abrir para vocês verem. Um segundinho. Eu tenho alguns mapas aqui. Vou apresentar apenas um, para vocês verem, depois eu encaminho nos grupos para vocês. Então, nossa diocese, além desse caminho espiritual, um caminho físico para que marque em nós temos diversos caminhos. Por exemplo, o caminho do desterro, que ele tem início no Mosteiro São Bento e vai até a Catedral Nossa Senhora do Desterro. É uma caminhada que você faz, que marca até o tempo 26 minutos, como um sinal de peregrinação para esse tempo. Que você possa andar. Temos, deixa eu abrir um aleatoriamente aqui, olha que bonito, Caminho dos Jesuítas, lá em Tu. Começo na Capela Militar São Luís Gonzaga e vou até o Santuário Nacional Sagrado Coração de Jesus, aí tem todo o trajeto, todo o caminho. 16 minutos, curtinho. O que mais? Vamos ver esse aqui, América. Lá na Vila Maringá, em Jundiaí, da paróquia Santa Rosa de Lima até o Santuário Nossa Senhora Aparecida. 38 minutos de caminhada.
que mais? Vamos ver outro. Pirapora. Aí já acaba, aí já a brincadeira já fica um pouco mais forte, né? 3 horas e 5 minutos. Aí o catequista aqui, o professor precisa entrar um pouco em forma para fazer essa. Caminho dos Peregrinos, né? Pirapora, Santana. Olha só. Início no Santuário Bom Jesus de Pirapora até a Igreja Matriz de Santana. Vamos ver mais um. Vamos ver esse daqui, o das velas. Centro de Pirapora. Olha, isso eu gostei, 2 minutos. Centro de Pirapora. Início no velário e termina no Santuário Diocesano Bom Jesus. Achei o meu. 2 minutos de caminhada. Ai, que vergonha, né? Preciso melhorar nessa também, viu, gente? Então são. Vou colocar depois para vocês, pedir para a Silvana colocar nos grupos, para que vocês possam ver os caminhos que nós temos para uma caminhada dentro de um gesto. Depois nós temos os passaportes que você pode pedir na secretaria da sua paróquia, para que você possa ir marcando, né, que você passou por esses caminhos nas igrejas, né? Então, como diz, olha, o caminho da saúde, esse daqui eu não me lembro qual que é. Ah, lembrei. É na paróquia Senhor do Horto do Lázaro, em Itu, e você termina no Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus. Bonito. Então são algumas dos caminhos. Então veja, temos aí caminhos para representar, para marcar, né, também de uma forma física este momento. E no início do ano eu conversava com vocês de que teríamos, né, alguns jubileus, então já aconteceram vários deles, né? Então, por exemplo, tivemos o jubileu das novas comunidades em março, eu não vou citar todos, claro, mas tivemos muitos. Tivemos da pastoral carcerária, né? Estava na prisão e fostes me visitar. Então, em abril, a diocese celebrou a pastoral carcerária. Depois o Conselho Nacional do Laicato no Brasil, né, que a Maria Ângela esteve, comemorou também. Se vocês entrarem no site da Diocese, vocês vão ver justamente esta bandeira que a Maria Ângela, com esse belíssimo ícone aí que está atrás, está lá. Para vocês verem todos os jubileus, entrem no site da Diocese e na pesquisa escreva jubileu. Clique na lupa, você vai ver todos os jubileus que aconteceram já. Jubileu dos comunicadores, né? Aí uma belíssima foto, daí nós temos de Dom Amauri, o apostolado da oração, o jubileu das pessoas com deficiência. Recentemente tivemos o jubileu dos presbíteros, lá em Roma, que nós tivemos o padre Milton e o padre Fernando participando, e o jubileu dos presbíteros aqui, dentro da nossa diocese. O jubileu da renovação carismática. Então, foram diversas e diversas atividades já relacionadas ao jubileu de cada um dos movimentos pastorais. Tivemos outras diversas. Agora, em agosto, né, puxando sardinha para o meu lado, teremos o jubileu dos catequistas, no dia 31 de agosto. Né? Nós vamos fazer, será na Arca da Aliança, em Várzea Paulista. Então, será um momento muito bonito, né, que nós vamos conversar bastante lá sobre as direções da nossa diocese com relação à esperança, né? Então, falaremos sobre o acolhimento às crianças neurodivergentes e suas famílias que precisam de esperança para continuar na caminhada. Teremos uma fala sobre esse tema. O Padre Erickson falará bastante sobre esses novos tempos, né, de como acolher as famílias em nosso meio, né, através do RICA, né, Ritual da Iniciação à Vida Cristã. Então será um momento de grande júbilo para a nossa diocese.
Ah, dia 13/7, jubileu da saúde, da Pastoral da Saúde, foi colocado aqui no chat. Então, assim, diversos e diversos jubileus. Até seria interessante se alguém pudesse partilhar conosco agora a participação em algum desses jubileus, quem esteve, para que a gente possa também dividir um pouquinho. Duas pessoas, talvez, em jubileus diferentes. Quem poderia trazer uma partilha para nós de algo que já participou? Vamos, pessoal. É bom a gente partilhar o que a gente já fez. É assim que a gente aprende e cresce. Ninguém? Posso falar então, Rodrigo? Se ninguém fala, eu vou contar um pouco como é que foi a beleza do Encontro Nacional do Laicato. Quer falar, Ana? Deixa eu compartilhar. Eu participei do Jubileu dos Ministros Extraordinários da Eucaristia, que aconteceu agora na missa de Corpus Christi, foi no dia 18, Corpus Christi, em Santana, né, na Matriz Santana. Foi uma experiência, nossa, a primeira vez que eu participei, eu achei, assim, emocionante, tinham muitos ministros, a gente ainda fez todo o percurso do tapete, a celebração, a missa foi, assim, muito, muito bonita mesmo. Eu acho que foi um momento especial, além de muitos momentos emocionantes ao longo da missa e também de toda a caminhada que a gente fez no tapete, e todas as bênçãos que todas as pessoas que estavam ali receberam também, né? Acho que foi um momento único. Para mim, foi um momento, assim, muito, muito especial. Maravilha. Obrigado, Ana. Francisco. Ela. Oi, eu também participei do Jubileu dos Ministros Ordinários da Comunhão, aqui na paróquia que eu participo, né? E também tive o prazer de participar do Jubileu dos Catequistas, no Santuário Diocesano de Aparecida, aqui no Santuário na Vila Rami, a convite do Rodrigo, né? Que eu participei. Foi muito bom, uma experiência muito boa, na qual eu tive o prazer de aprender um pouquinho mais sobre o jubileu. E fui convidado também para participar no dia 13/7 do Jubileu da Pastoral da Saúde e dos Ministros Extraordinários de Sagrada Comunhão em Itu. Maravilha. Obrigado, Francisco. Conte-nos, Maria Ângela. Foi uma experiência muito boa a gente poder estar no Jubileu, Peregrinos da Esperança, e ainda comemorar 50 anos do organismo do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. São 50 anos de história dessa organização, né? Que a gente é uma organização, a gente não é uma pastoral. E assim, agora que eu estou mais envolvida no Conselho de Leigos, inclusive do Regional Sul 1, porque eu faço parte da presidência do Regional Sul 1, então, desculpa, gente, do Regional Sul 1, e era uma grande responsabilidade do Regional Sul 1 de acolher o Brasil todo em Aparecida, na casa da mãe. Mas a mãe foi tão acolhedora que nos ajudou, porque a gente estava muito preocupado, o nosso regional, de acolher 600 pessoas, né? Foram 600 pessoas no total, lá em Aparecida, nos 3 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. E foi uma experiência magnífica. Tudo deu muito certo, as pessoas se sentiram muito acolhidas, foi uma integração muito, muito boa e frutífera entre o Regional Sul 1 e a equipe da Presidência Nacional, e ainda a responsabilidade de todos que estavam lá de eleger uma nova presidência para continuar o trabalho em nível nacional do Conselho de Leigos.
E a missa de Aparecida foi magnífica. Dom Jaime, que é o presidente da CNBB e do CELAM, e agora foi para o descatério da vida consagrada, acabou de ser indicado por Leão XIV, por Papa Leão XIV, fez uma homilia maravilhosa, onde ele integrou a nova presidência do Conselho Nacional do Conselho de Leigos, e o presidente do Conselho de Leigos, o novo presidência, quem é o presidente é o Márcio, aqui do Regional de Araçatuba, né? Então, é o próprio Regional Sul 1 que é o presidente do Nacional do Conselho de Leigos. E a gente sabe o quanto é difícil a gente organizar o Conselho de Leigos, mas é a ação do Espírito que faz as pessoas continuarem o trabalho, mesmo com todas as dificuldades na igreja. E não é um trabalho nosso, mas é a ação do Espírito que nos fortalece para o trabalho. Então, poder conviver esses dias todos em Aparecida, com esse pessoal do Brasil inteiro. Teve gente que demorou 3, 4 dias para chegar em Aparecida. Veio de barco, lá do final do Amazonas, entendeu? E todo mundo muito alegre, muito feliz de estar junto na casa da mãe. Então, foi muito, muito forte essa experiência, e para quem foi, certamente saiu de lá com a esperança renovada do trabalho, sabendo que é difícil o trabalho, ainda mais o Conselho de Leigos, que é um trabalho difícil, a gente sabe disso, mas que vale a pena, que é um trabalho onde a gente pode contar com a ação do Espírito em nós, para que a gente leve avante a luz de Cristo e a esperança de Cristo. Então, a gente é um instrumento dessa esperança, né? Então, a gente sai fortalecido de uma experiência dessa. E é esse lindo ícone comemorativo do profecia, testemunho e memória a serviço do reino, que a gente está a serviço do reino, né? Não é nada para valorizar a si mesmo, mas é para que a igreja floresça, ilumine e Jesus vá a todos os confins da terra. Esse é um trabalho de cada um de nós, porque todos nós somos igreja, né? Foi uma experiência magnífica, valeu muito a pena. Que maravilha, Maria Ângela. É bonito. E o Papa Leão, em uma outra homilia, me recordava agora, uma homilia que eu trabalhei bastante com os alunos, e coincidentemente eu trabalhei com 2 turmas, uma turma de eclesiologia e a turma de formação de catequistas, que foi a homilia que o Papa fez na segunda-feira depois do Pentecostes, da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da Igreja. Ele falava justamente isso que você disse agora, Maria Ângela, sobre a presença do Espírito Santo. Ele dizia assim: o Espírito Santo que desce com poder sobre a primeira comunidade é o mesmo que Jesus entregou em seu último suspiro e o mesmo que mantém na igreja hoje. Este ícone bíblico é inseparável do primeiro. A fecundidade da igreja está sempre ligada à graça que jorrou do coração trespassado de Jesus, juntamente com o sangue e a água, símbolo dos sacramentos. Então é esse espírito, é porque muitas vezes nós olhamos para o Pentecostes e a gente às vezes olha como um evento isolado da igreja. Mas hoje, com estas 81 pessoas aqui reunidas, é um Pentecostes. Porque nós estamos falando de esperança. E quando esse Espírito Santo nós nos abrimos a ele, nós precisamos sair desta hoje aula, mas sair como uma mudança, como algo a esperar. E esperar, lembre-se sempre disso, irmãos. Ficar indignados, mas ter coragem de mudar. Vou insistir até o final desta nossa aula nesses 2 pontos. A esperança é ficar indignados, mas ter coragem de mudar. Continuando ainda falando um pouco sobre os nossos jubileus que estão acontecendo, se você ainda não participou do seu movimento, ainda não teve, participem. Tenham a coragem de estar juntos, de presenciar, de ser presença naquilo que a igreja de Jundiaí propõe
para cada um de nós, né? Porque nós precisamos estar unidos à igreja nesse momento de esperança, né? Ainda continuando então sobre as nossas atividades, deixa eu projetar para vocês aqui, para que vocês possam ver. Aqui. Então aqui, ó, coloquei o site da nossa diocese para que vocês possam ter o costume, né, de acessar. Então aqui está o site. Eu coloquei na pesquisa, aqui nesse canto, a palavra jubileu. Cliquei na setinha, né, aqui, e aparecem todas as atividades da nossa diocese. Olha lá, Padre Milton, Padre Fernando, Seminarista Guilherme, no Jubileu dos Padres em Roma, depois o Jubileu dos Presbíteros na nossa diocese. Vocês podem ver as fotos, trechos das homilias, da renovação carismática, a foto que eu falava para vocês de Dom Amauri, no Jubileu dos Comunicadores, Apostolado da Oração. Depois das pessoas com deficiência, né, tem aqui a foto da serva de Deus, Maria de Lourdes Guarda, pastoral carcerária, novas comunidades. Então, é importante nós estarmos por dentro de todas as ações da diocese, acessando o nosso site. Aqui nós temos Dom Arnaldo publicando o decreto de abertura do jubileu no dia 13/12 do ano passado. Depois a homilia que eu falei para vocês está aqui também, de abertura. No dia 2/1 tem a homilia, foi colocada aqui já no site. Então veja, nós temos acesso a muitas e muitas atividades da diocese. É importante nós estarmos por dentro de tudo que acontece. Não deixem de acessar, né? Informação é sempre bom. Tem também aqui algo que quero partilhar com vocês. Rodrigo, o seminarista Guilherme, ele participou do jubileu dos seminaristas lá em Roma. Participou também, né? Ah, verdade. Foi uns dias antes do jubileu dos presbíteros, né? Que o padre Milton e o padre Fernando participou. Olha, que legal. Uns dias antes foi o do seminarista e o Guilherme estava lá e ele participou. Maravilha, obrigado. Eu participei da comunicação, né? Da Pascom. Olha, foi bem bacana também a homenagem ao Dom Amauri, né, que foi ele que começou, né, tudo isso, né, a comunicação na diocese, né, foi através dele, né. Então, relembraram ele na missa, né. Dom Arnaldo participou com a gente, deu uma palavra, teve algo importante, o lançamento do manual da Pascom, que até então a gente não tinha, né. Então, agora a gente tem um manual que a gente possa seguir, direcionar aí as atividades, né, da comunicação nas paróquias. Então, foi bem bacana também o jubileu da comunicação. olha que maravilha. Outro ponto, meus irmãos, também quero passar para vocês. A esperança, ela é sempre portadora da verdade. Então, uma das coisas que quero muito alertá-los com relação às redes sociais, que às vezes nós temos muitos sites que trabalham com a fofoca, com a mentira, com as chamadas, né? Como posso dizer? Só para gerar cliques, né? Escandalosos, assim, que não nos levam a nada. Então, para saber a verdade, para saber o que o Papa disse, por exemplo, sempre aqui, ó, vaticano.va. Aí você vê tudo o que o Papa Leão tem feito. O Ângelus, todos, as suas audiências, cartas, discursos, homilias, mensagens, né?
Então nós temos tudo aqui. Então eu tenho o costume de ler todas as homilias dele para entendendo o seu pontificado, assim como fazia com Francisco, como fiz com Bento. João Paulo II não acompanhei tão de perto assim a questão da escrita, né? Li posteriormente. Mas era muito novo e não tinha ainda, não acompanhava dessa forma. Mas a partir de Bento sempre acompanhei o que os papas dizem. Então aqui não tenho acho que falaram, talvez ele falou, quem sabe ele falou, não. Aqui está o que ele realmente disse, sem cortes, sem trechos separados, né, recortes que muitas vezes não são a verdade, né, completa. Então, acessem, porque ser peregrino de esperança, a esperança é levar a verdade às pessoas. Então, acessem as coisas oficiais. Digo isso porque nós estamos muito ligados, né, a tudo que é rede social, é meio de comunicação. Então, site da Diocese e o site do Vaticano. Não tem engano, gente. Ali está o que é a realidade. Então, não se informem muito por outros canais que às vezes são mídias apenas para chamar a atenção. Com isso, concluo, meus irmãos, então, nossa fala de hoje. Deixo o espaço aberto para alguma pergunta, se for algo que eu consiga responder de imediato, já respondo. Se for algo que precise de uma outra resposta, enviarei nos grupos a resposta depois, se for algo que não esteja ao meu alcance agora, mas à disposição de vocês. Pessoal, nós temos alguns minutinhos, a gente pensou em terminar 9h30, ainda dá para perguntar. Fala, José. O que quer falar? Fala. Uma pergunta. Esse ano ainda vai ter Júbilo da Esperança? Ou da Esperança não, Júbilo da Juventude? Da juventude. Deixa eu ver se aqui. Ainda vai acontecer. E outra pergunta que não quer. Assim, por que esse mês é conhecido por o mês do sangue de Jesus, de Cristo, né? Assim, porque esse mês é conhecido pelo assim, que o tema, né? Por algumas, até a página do Vaticano, né, postou, né? Que acho que é o mês do sangue de Cristo. Esse mês. Acho que você se refere ao mês que acabou, né? Rodrigo, José, você já fez as perguntas, você fecha o seu microfone, está dando microfonia. Isso, obrigada. José. Rodrigo, ele quis dizer, porque o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, ele quer saber por que ele é dedicado. O mês de julho é dedicado a isso, entendeu? Ah, tá. Bom, respondendo a primeira pergunta dele, com relação ao Jubileu dos Jovens, procure o grupo de jovens da sua paróquia, ou a paróquia mais próxima, José, que vai acontecer agora. Eu vi que estava tendo inscrições, a minha filha até fez inscrição. Eles terão o encontro que será em Tupéva, se não me engano, né, da juventude. Agora não me lembro a data perfeitamente, mas vai acontecer sim, né? Então, eu estou procurando aqui ver se eu acho que ela me mandou. Eu acho que tem o Instagram do setor Juventude da Diocese. Perfeito, isso mesmo. Procura o setor Juventude da Diocese no Instagram, que com certeza lá está tudo, deve ter todas as informações, eu acredito. Eu vou dar uma olhada aqui e já confirmo, peraí. Rodrigo, tem uma pessoa perguntando, o Jarbas, aonde se encontram esses mapas de peregrinação no chat? Ah, tá. Os mapas, eu vou enviar o link para a Silvana, ela coloca nos grupos daí. Combinado, Rodrigo. Esse eu envio. Depois também encaminharei sobre a sua pergunta, José, aqui no Vatican News,
tem uma matéria explicativa sobre o porquê julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, né? Então tem tudo muito bem explicadinho, uma matéria grande, boa, que vale ser lida. Olha, Vatican News também é um lugar onde você pode buscar muita coisa que ali você encontra. Está em português sempre, né? Muito bem escrito. Então, dá para achar ali também. Adriana, Boa noite, Rodrigo. boa noite. Eu gostaria de saber assim, se tem um cronograma dos jubileus para. Porque até agora eu não participei de nenhum. Eu gostaria de participar, eu gostaria de se existe um cronograma para me colocar, para participar, para assistir, diante do que eu possa, né? Uhum. Tem as categorias, mas eu gostaria de saber se existe. Por favor. Existe. Eu partilharei também com vocês, via a secretaria, um e-book com as datas dos jubileus. Todos estão presentes aqui. Tá, ok, Aí obrigada. eu partilho. Tem mais perguntas fáceis para mim, muito difíceis Gostei, Rodrigo. para Maria Ângela. Se a gente não sabe, a gente pesquisa e depois põe, né? Porque a gente não... ou chama aí o padre Genival para nos ajudar também, né? Olha, sobre o setor juventude, o que está aberto, as inscrições é da JDJ, que é a Jornada Diocesana da Juventude, que vai ser lá em Itupeva. Esse vai ser o jubileu deles, né? Aí eu acho que vai ser, né, junto... É que aqui não está escrito jubileu, só está falando do JDJ, né? Uhum. Então, lá no Instagram do Setor Juventude da Diocese, tem todas as informações. O José, Qual é a né? data, Sil? Dia... Peraí. Deixa eu ver se eles colocaram a data aqui. Vai ser 25, 26 e 27 de julho, na paróquia São Sebastião, em Itupeva. O tema, a esperança não decepciona. Então, esse é o tema do encontro. É um final de semana. 25, 26 e 27 de julho. Então, está tudo lá no Instagram do Setor Juventude da Diocese. Aí, José Davi, vai lá e se integre. Aí, Adriana, leva a sua filha. Quem mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Se tem alguma pergunta. Não, tá certo. Acho que não. Eu acho que... Perfeito. A Ângela levantou a mão. Fala, Ângela. Ô, Rodrigo, a peregrinação, ela pode ser solitária ou ela tem que ser em comunidade? Excelente pergunta. Pode ser feita das duas formas. Então, que nem tem o Santuário Nossa Senhora Aparecida aqui, que está como a Porta da Misericórdia, né? Que está como Santuário do Jubileu. Está a Catedral, acho que é Santa Rita em Cássia, né? Também? Não, Santa Rita não. Sagrado Coração, lá em Itu. Isso, ó, então é a Catedral, Santuário Nacional do Sagrado Coração em Itu, Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus em Pirapora e a Matriz de Santana do Parnaíba. São estas. A Matriz de Santana do Parnaíba. Isso. Ah, tá. É assim, eu posso fazer essa peregrinação sozinha, né? As comunidades estão se reunindo para fazer, né? Entre pastorais, essas coisas assim, e todo mundo junto. Ou tem que ser, e tem o dia específico, porque tem o passaporte, eu até comprei o meu,
Só que assim, eu não consegui nenhum, porque as comunidades começaram a fazer, só que dia de sábado, bem no horário de catequese. E não tem como, né, deixar de dar a catequese para ir. Uhum. Não, pode sim, pode ser feita em outros momentos, né? Em duas pessoas, sozinha, não tem essa especificação. E sobre o carimbo no passaporte? Na secretaria, Mas que nem de domingo é fechado, que nem se eu for no domingo, não está carimbo. as comunidades estão preparadas à acolhida nos dias que não tem horário de atendimento da secretaria, e as acolhidas elas estão prontas para carimbar também os passaportes. Tá. E tem alguma programação assim para a gente seguir para que a gente consiga indulgência? Que nem, por exemplo, assistir a missa, rezar terço, a oração, ou fazer algum estudo. As indulgências elas são as mesmas, né? As mesmas condições normais da indulgência. Confissão, estado de graça, né? Ou seja, a confissão, a comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre e cumprir o que é específico da peregrinação, que no caso é essa caminhada, né? Então são essas 4 condições para receber. Inclusive, se a pessoa estiver acamada ou doente, tem uma parte específica no manual que também posso encaminhar para vocês. Então, vocês vão receber bastante coisa nos grupos aí. Amanhã cedo eu prometo que eu preparo todo esse material em caminho, tá? Para a Silvana, para que ela mande para vocês. Também explica para os doentes como eles podem fazer para lucrar a indulgência, aqueles que não podem caminhar. Também tem uma forma para eles espiritualmente de conquistar essas indulgências. Mas são as condições as mesmas, Ângela, as mesmas condições das indulgências e mais a caminhada. Uhum. E, assim, sobre a indulgência, quando você alcança a indulgência plenária ou é a indulgência É plenária. plenária? Fugiu o nome. Plenária. Então, que nem essa indulgência plenária, eu posso pôr ela para mim ou oferecer para uma alma. Isso, perfeito. Perfeito. Mas se eu for consagrada a Nossa Senhora, posso oferecer? Ser consagrado ou não interfere em nada, porque a indulgência ela é para batizados, né? Então, assim, não ser ou não ser consagrado não tem diferença nesse caso. Não, porque assim, na consagração, que nem no curso de consagração, a gente aprende que quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente não pode especificar para quem o que tem que entregar na mão de Nossa Senhora e ela que faz a distribuição, né, da graça. Que nem a indulgência plenária, ela é uma graça, né? E que nem eu quero oferecer para uma alma. Eu tenho como fazer isso ou eu tenho que entregar para Nossa Senhora? Ela mais pode especificar, sim. Pode sim. O manual de indulgência, ele não tem nada escrito com relação a isso, né? Ele pode sim, eu posso pedir por uma alma específica. Tá. Obrigada. Nada. Acho que a gente pode, Rodrigo, já ir terminando, que nós já estamos no nosso horário. Perfeito. Tem pessoas no chat agradecendo, né? O Sérgio Abreu falou, a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não é por acaso que, na antiguidade, o termo misericórdia era substituível por indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus, que não conhece limites. O perdão de Deus não conhece limites, né? Inclusive, isso está na bula, né? Isso é uma citação que o Sérgio pegou. Obrigada, Sérgio, pela contribuição. Na bula, na própria bula sobre o jubileu, né?
Perfeito. Maravilha. Então, encerro por aqui a contribuição de hoje e passo a palavra para Maria Ângela. Nós Padre é que Genival. agradecemos, Rodrigo, a sua explicação. Eu acho que Jussi quer levantar a mão, Jussi quer a última fala. Fala, Jussi. Oi, Maria Ângela, boa noite. Não, é o Francisco. É o seguinte, houve Oi. uma troca de telefone aqui, É. meu aparelho deu problema, então eu peguei o da minha Ah, esposa. desculpe, não Não, sabia. mas tudo bem, ela está ao lado aqui. Tudo Eu quero certo. desejar uma boa noite a todos e agradecer ao Rodrigo, a você, ao Padre Genival e a todos os participantes pela excelente aula de hoje, viu? Maravilha, viu? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Muito obrigado pelas explicações e pelas palavras aí, ok? Obrigada, Francisco. A gente fica muito agradecido de vocês Ok. terem gostado tanto. E a gente agradece ao Rodrigo, né, de estar trazendo todas essas informações. Eu acho que isso é fundamental para a gente que está estudando teologia, entender, compreender tudo isso, se preparar para viver de maneira plena o jubileu, né, Rodrigo? Porque é isso que a gente quer, ajudar todo mundo a viver de maneira plena o jubileu, entendendo, compreendendo e poder, na prática, vivenciar esse jubileu, que é um momento tão especial da nossa igreja. Padre Genival só está por aí. Sim, Acho fiquei o que... tempo todo participando. Foi E muito aí, boa a as últimas explicação. palavras do senhor? Parabéns. Olha, sabe que eu sou padre da misericórdia. Não sei se fosse dar um título para mim, daria esse da misericórdia, né? Eu digo quando alguém fala assim, vamos resumir o evangelho. Eu resumo assim, primeiro, Deus, a Bíblia toda, né? Deus não leva em conta o mal. Então Deus observa o mal e fica quieto, como a mãe faz com seus filhos, né? A mãe vê o filho aprontando, às vezes até preso na cadeia, mas a mãe continua amando. Então Deus não leva em conta o mal. Então, a primeira coisa, nós devemos viver como cristãos. A segunda é dizer que Cristo, né, não devemos não revida ao mal, né? Não resiste ao mal. A palavra é certa, é essa. Então, Deus não leva em conta o mal, observando, vendo, sabendo, mas não leva em conta, como a mãe ama o seu filho. Essa é a primeira ideia. Assim Deus faz conosco. Vê todo o mal que o planeta faz, mas continua amando, nos perdoando com misericórdia, com amor. A segunda palavra seria não resistais ao mal, né? Deus não resiste ao mal. Não resistir ao mal significa quando o mal vem a mim, eu fico quieto e absorvo para mim. Como a mãe faz também, volta a ideia da mãe, é mais fácil entender, assume o mal que o filho fez às vezes, por conta própria. Se o mal vier, eu fico quieto. E não revido, né? Entenderam? Então aí é o resumo do cristianismo e a sinodalidade é isso. E também estar participando, e o jubileu é exatamente isso. Um ano da misericórdia do Senhor. Teve 7 pontos, né, que ele coloca na palavra lá de Isaías. Mas o principal é isso, um ano da graça do Senhor. Porque Deus não leva em conta o mal, Deus não revida o mal e assume para si mesmo. Isso é cristianismo. Então, parabéns pela explicação. E essas são minhas palavras que eu diria assim, um pouco um resumo dessa proposta, né? Que esse ano jubilar possamos levar essas ideias para todas as pessoas e também o centro, né? Que eu sou diretor do Zero de Novo. Que Deus abençoe todos os professores, todos os colaboradores, secretaria, todos que participam. Para que sejamos uma igreja, então, jubilar, levando o amor à misericórdia. Sejamos uma igreja sinodal, tá bom? Que possamos participação, e que nós possamos também ser jubilar, levar as pessoas o amor, a misericórdia, a compreensão e assim por diante. É isso. Já falei muito. Deixa padre falar, é perigoso, porque sabe que padre adora falar. Deu palavra, faz discurso, entendeu? Mas o senhor é o nosso diretor, né? Tá bom. A gente Pois precisa também, a gente trabalha em mutirão, não é? Todo mundo junto, todo mundo junto. Então, a gente agradece, né, que essa noite tão maravilhosa, tão ótima, de ter tanta gente aqui, a gente fica muito feliz, né? Que Deus nos abençoe e que a gente volte amanhã, não é? Que amanhã continua. Amanhã a gente tem o padre Cássio Murilo, que vai focar nessa questão bíblica do jubileu. Vamos aproveitar, né, a sabedoria do padre Cássio Murilo, que agora está aqui ajudando a gente no centro também, e que Deus nos abençoe nessa noite, que a gente volte amanhã com muito entusiasmo, né, padre? Para o nosso segundo dia. É isso aí. Exatamente. Deixa eu só acrescentar.
que eu acho que alguém perguntou dos próximos jubileu, né, que vai acontecer, lá no site da Diocese tem lá, agenda pastoral. Está tudo que vai acontecer na Diocese em todos os meses. Então, se vocês quiserem saber quando vai ser os próximos jubileu, está nessa agenda. Então, lá no site da Diocese, agenda pastoral, que aí tem todos os eventos da Diocese. Está lá anotadinho, lá os dias, a data e o local que vai ser. Tá bom? Legal. Falou, Sil. A Sil é da Pascom e ela está dando as informações, além dela ser nossa secretária, ela é da Pascom da Diocese também, e ela está dando todas as dicas. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Amanhã a gente volta, a Silvana vai pôr um novo link amanhã, né, Sil? Por uma questão de segurança, a gente já teve alguns problemas de ser hackeados, no nosso encontro teológico, a gente não quer passar por isso de novo, né? Então, amanhã ela põe um novo link, fiquem atentos nos grupos aí que a gente põe à tarde, né, Sil? Isso. E aí, vamos fazer uma foto? Vamos colocar aí, aparecer todo mundo? Aí, abre todo mundo aí, sorriam todos os limpos para a nossa foto. Pois é. Vamos fazer um print aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui. Sorria. Pronto. Falou, gente. Até amanhã, então. Obrigada, Rodrigo, querido. Tchau a todos. Até amanhã. Estaremos juntos. Até. Um abraço. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, amigo. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, Marta. Tchau, Edson. Abraço. Até amanhã. Tchau. Amanhã.